Bem-vindos. Dizem que pastor não tira férias, né? É o pastor que dá férias para a igreja da presença do pastor. Então, vocês tiraram um mês de férias da minha presença, isso foi muito bom, né? Graças a Deus. Olha, ninguém falou nada aqui, deu certo mesmo. Muito bom. Que bom, graças a Deus, né? É bom porque a gente aprende a não ser... Porque às vezes a gente tem aquela síndrome de pastor, né? Achar que é insubstituível. E não é, né? Nós somos totalmente substituíveis, né? O único que é insubstituível é Jesus, né? Essa questão, essa coisa de eu sou imprescindível, não funciona, né, para nós. Isso é só para Jesus mesmo, e é assim que tem que ser. Eu quero também agradecer pelas orações dos irmãos aí, porque a gente passou um sufoco lá. A gente não ficou com medo, mas a gente ficou preocupado. Mas também, quando está com a família junto, né, a gente fica um pouco receoso, né? Enfim, isso pode atingir a todos e atinge a todos também, né? Lá. Então, eu quero agradecer os irmãos pela oração. Como eu falei, não ficamos com medo. Eu, pelo menos, não fiquei com medo, mas a gente ficou preocupado. Isso é bom, né? Porque a gente mostra também toda a nossa limitação. Eu queria também falar aqui da igreja que nós visitamos lá, a First Baptist Church de Orlando. Ela é uma igreja que tem 150 anos, uma igreja linda, né? Tem lá um templo gigante para os americanos, tem um templo enorme lá para os latinos e tem um templo enorme para os brasileiros. E nós fomos lá no templo dos brasileiros e estavam lotado de crente brasileiro. E eu fiquei feliz de ver aquilo. No estacionamento tem recepção para os crentes, tem recepção dos crentes na portaria, os crentes tudo sorrindo para nós, tudo assim, aquela coisa linda, né? Aí você entra, você dá 2 passos, tem um crente sorrindo para você, dando boas-vindas, você vira assim um passo para a esquerda, tem mais um crente aqui, uma irmã, dando boas-vindas também, sorrindo para nós. Eu falei, por que a gente não faz isso lá na igreja, né? Eu vou colocar a irmã Terezinha aqui para sorrir para os irmãos que chegam e dando seja bem-vinda, né? E colocar outro irmão ali no degrau também para dar boas-vindas, né? Então, e o pastor também precisa dar boas-vindas para o povo, né? Então, nós temos que aprender com aquela gente, porque são muito receptivos. Então, a gente tem que aprender com aqueles irmãos. É claro que é uma igreja sólida, tem 150 anos, e já é uma igreja completa, né? Tem missionários lá, né? Missionários no mundo inteiro lá, eles mostraram lá. E eu achei interessante que o culto deles é só 1 hora. 1 hora. Se eu fizer um culto de 1 hora aqui, os irmãos falam, pastor, tem alguma coisa errada com essa igreja. Onde já se viu um culto de 1 hora? Então, a gente tenta preservar um culto de 1h40, 1h45, né? Mas a gente está acostumado com o culto. Tem igreja, já fui em algumas igrejas que chegava a 3 horas de culto. Meu Deus! Né? 2h30, 3 horas de culto. Um pouco demais. Mas eles conseguem fazer o culto, um culto lindo, e com batismo ainda no telão lá, tudo com 1 hora de culto. Tem louvor, tem palavra, testemunho, tem tudo, culto completinho com 1 hora. Então a gente tem que aprender um pouco com essa gente, né? Então eu fico feliz de poder ter tido essa experiência lá, de poder ver esses irmãos e aprender um pouco com eles também. Bom, vamos ler a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu citei esse texto há um mês e meio atrás, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses atrás, e eu gostaria de trabalhar esse texto com os irmãos. É um texto muito conhecido, 1 Tessalonicenses, muito usado, né? Eu já usei centenas de milhares de vezes esse texto em sala de aula, em palestras, né, de escatologia. E, aliás, nós vamos ter uma palestra de escatologia esse ano. Eu estou tentando fazer uma palestra de escatologia ainda esse ano, uma palestra de escatologia pré-tribulacional, para aqueles que gostam, para aqueles que entendem, né, que tem gente que tem curiosidade, tem gente que tem até medo de estudar escatologia, mas eu gostaria de fazer uma palestra aqui para um grupo de irmãos. Tem 36 nomes, se não me engano, que já me ligaram, deram um okzinho lá, né? São 36 nomes já. Então, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, está lá já na tela, né? O texto diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar então. Senhor, obrigado por tua palavra bendita. Estamos na tua casa, Senhor, estamos de volta, e eu agradeço ao Senhor por isso. É muito bom voltar, é bom voltar para casa, voltar para essa casa de oração, rever os irmãos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na palavra, na exposição da tua palavra, nos oriente, Senhor, como nós devemos crer. A tua palavra tem todas as diretrizes, Senhor, para que o nosso coração e a nossa mente não fiquem confundidos. Por isso eu rogo ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, fale com a igreja, e que nos faça lembrar todos os dias que o Senhor voltará. Nos faça lembrar que o Senhor voltará. Nós sabemos que isso é importante, Senhor, para equilibrar a nossa vida espiritual, a nossa vida aqui nessa terra. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor prometeu que voltaria, e a tua palavra também promete a tua volta. Por isso nós cremos de todo o nosso coração no que está escrito. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, deixa eu só colocar aqui. Precisamos de um negocinho do lado aqui para... muito se fala sobre a volta de Jesus. E eu confesso que tem um pessoal bom aí, sabe, que fala sobre o assunto, que trata sobre esse assunto, até mesmo na internet. Conheço alguns irmãos que têm um conhecimento profundo de escatologia e que fala com muita propriedade. Quando eu falo muitos, também não são tantos assim, né? Mas também existem outros. Isso aconteceu muito nos anos 50, anos 60, anos 70, e teve um pico nos anos 80 de muitas palestras falando sobre a volta de Jesus, tratando sobre escatologia. Mas na verdade muitos desses para mim eram escatoterroristas, porque eles colocavam as pessoas em pânico por conta desse assunto, né? Colocava as pessoas numa condição assim de e agora se Jesus voltar? Ficava aquela coisa tensa, aquela espiritualidade tensa, e o texto que nós lemos não é para isso. O texto que nós vemos, Paulo termina o texto como? Quem se lembra? Qual é o último versículo? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é para fazer terrorismo esse assunto. Esse assunto é para ser dito, ser falado, pregado, defendido, ensinado, lembrado, trazer à memória, repetidas vezes, colocar, inculcar na nossa cabeça que Jesus um dia voltará. Mas aqui tem uma questão muito importante que nós precisamos crer. Crer. Quem crê que Jesus vai voltar aqui? Olha, você crê mesmo? De verdade? Você crê que Jesus vai voltar? Ai, que bom, irmãos. Isso eu fico feliz que uma boa parte da igreja, pelo menos a maioria aqui, levantou a mão. Porque esse aqui não é um assunto que dá para ficar filosofando. Pegar esse assunto e colocar ali na esfera da filosofia e ficar criando teorias ali, muitas teorias, pensamentos, porque eu acho, porque eu isso, tendo aquelas construção de pensamento assim, altamente sofisticado, até tão sofisticado que as pessoas simples da igreja não entendem. Fica tão complicado, tão complexo, as pessoas mais simples não conseguem compreender. E aqui não tem isso, não tem esse negócio. O texto é claro, Jesus vai voltar. Está claríssimo. Não precisa um teólogo, alguém que seja especialista em escatologia para compreender esse texto, que está muito claro no texto que Jesus vai voltar. Isso é um fato, não é um boato. É uma realidade bíblica que nós temos que crer. Isso é uma verdade.
Mas o que atrapalhou você, Edmilson, e o Marcos, talvez o pastor Sérgio também, em algum momento na nossa espiritualidade brasileira, é que a teologia da prosperidade dificultou o avanço dessa pregação. As pessoas ficaram mais preocupadas com prosperidade no país, usando Deus para isso e tal, não sei o quê, e Jesus voltar. Não fala nisso, não fala nisso, porque primeiro eu quero prosperar, eu quero me dar bem na vida, eu quero ter isso, eu quero possuir, eu quero conquistar, eu quero ser, eu quero poder, eu quero, e esse negócio de Jesus voltar, deixa para depois, porque se ele voltar agora, ele vai me atrapalhar. Então a teologia da prosperidade foi atrapalhando essa pregação. Não anulando, porque se é um fato bíblico, não se anula, mas atrapalhou a pregação. Os pastores coaching também, tem muito pastor coaching hoje, não sei se você gosta disso, tem muito pastor coaching aí na internet, que também não toca nesse assunto, sobre a volta de Jesus. E nós, igreja, precisamos ouvir falar da volta de Jesus, nós precisamos ter consciência do arrebatamento da igreja. Você não vai ficar aqui, meu irmão, crendo ou não. Jesus vai voltar, eu crendo ou não, porque é um fato. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, e para nós esse é o dia do Senhor. Para o ímpio é um dia de terror, mas para a igreja é o dia que ele vai nos tirar daqui. Dá para se discutir se é antes, durante ou pós, a gente vai deixar isso para depois. Tem gente que é antes, durante e pós, não tem problema. Cada um pensa um pouquinho diferente nessa área, mas o fato é que não dá para negar que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, e você precisa crer nisso. Vocês estão me ouvindo, gente? É muito importante, né? E eu confesso que quando a gente, a gente fala sobre esse assunto, eu entendo que é um assunto meio fora de moda, é um assunto fora de moda para a igreja atual, mas nós não somos uma igreja da moda. Nós não somos, e nem quero ser, tenho horror de pensar que nós somos uma igreja da moda. Nós queremos abrir a Bíblia, qual texto? Qualquer texto da Bíblia, e aplicar e pregar para a igreja. E os crentes pegam aquilo e aplicam na vida. É para isso que nós estamos aqui. E os crentes de Tessalônica, eles eram extremamente sérios com relação à volta de Jesus. Se você ler a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, vocês vão ver que eles eram extremamente sérios. Eles eram tão sérios com relação à volta de Jesus, que eles pararam a vida, eles pararam e ficaram olhando para o céu, falando, Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar. É meio parecido até um pouco com os Amish. Quem já ouviu falar dos Amish? Eles se encolheram num cantinho, ficaram olhando para o céu, não foram mais trabalhar, não lavaram mais a louça, não fizeram mais comida, não trataram mais o cachorro, não foram mais no Carrefour, eles foram para um lugar meio isolado, ficaram olhando para o céu, falando, Jesus vai voltar. Assim mais ou menos estavam os crentes de Tessalônica. E aí Paulo tem que escrever a carta para o quê? Para organizar o pensamento e o comportamento dessa comunidade. E Paulo escreve essa carta exatamente para corrigir essa pequena distorção, esse excesso, porque eles pararam a vida. Jesus vai voltar, mas você não precisa parar a vida. Se você estiver no seu trabalho, você vai ser retirado de lá. Se você estiver dirigindo aqui na Anchieta, você vai ser retirado de lá. Cuida da sua vida, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer, mas Jesus vai voltar, isso é um fato, isso não muda, não vai mudar, mas nós vamos tocar a vida. E Paulo escreve essa carta, colocando essas ideias no lugar. Olha o que ele fala, porquanto o mesmo Senhor, ou o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, Paulo está explicando para a igreja, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo faz essa correção teológica na cabeça deles, porque eles estavam muito confusos nessa área, eram crentes seríssimos, uma igreja abençoadíssima, irmãos assim, com uma fé gigante, mas eles não sabiam como é que era isso, esse negócio da volta de Jesus. O fato é que isso vai acontecer, nós crendo ou não, mas eu fiquei pensando aqui, como que deve ter sido Paulo ter recebido essa revelação. Há um tempo atrás aqui eu preguei sobre a Maria, que houve um concílio no céu, um conselho no céu, e Deus convoca, tem uma movimentação santa no céu, e os anjos se colocam ali à disposição ali diante de Deus, o Gabriel, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, e naquele dia para falar com a Maria, Deus convoca quem? O Gabriel, não aquele, mas o anjo Gabriel, nem aquele. Mas Deus convoca para o arrebatamento, que dizem que ser
pelo menos a Bíblia mostra, não com muita ênfase, nos parece ser o anjo mais poderoso que Deus tem, que é o arcanjo Miguel. E ele está sendo reservado para o arrebatamento da igreja. Paulo fala isso no texto que nós lemos: ressoada a trombeta, a voz do arcanjo. Pastor, como é que você sabe que é ele? Porque só tem um, irmãos, pelo amor de Deus. Tem um pessoal que está pregando arcanjos com S, no plural. A Bíblia não fala isso, em lugar nenhum, é arcanjo. Um só. E aí ele se coloca à disposição e Deus dá a ordem: desce e busca a minha igreja. Você crê nisso, irmão? Eu creio, de todo o meu coração, porque a Bíblia diz isso. Jesus foi preparar lugar para mim, e ele falou que vai voltar. Paulo, que teve a revelação de Deus, também diz como é que vai ser e que Jesus vai buscar a sua igreja. Lá em 1 Coríntios 15, não precisa abrir, 1 Coríntios 15, no verso 52, olha o que Paulo fala. Ele amplia essa doutrina, ele faz um leque da doutrina, ele abre. Jesus começa falando da volta, Paulo faz assim, com esse assunto. 1 Coríntios 15, 52, assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta será soada, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De novo, ele fala de trombeta lá e fala de trombeta aqui 2 vezes. E nós seremos arrebatados. Quanto tempo dura isso? O que é? Eu até dei uma pinceladinha no dia que eu falei da pregação daqui da Maria. Quanto é um abrir e fechar de olhos? Procura saber quanto é. É uma fração infinitesimal de tempo. É uma variação de 0 a 1 segundo. É menos que 1 segundo. Varia ali entre 0,3 e 0,5. É isso que é o arrebatamento da igreja. Não dá tempo de você pensar. Você já foi arrebatado. Sumiu a igreja. Acabou. Acabou. É mais rápido que um piscar de olhos. E o texto diz assim, versículo 17, aquele texto que nós lemos: para o encontro do Senhor nos ares. Precisa ter uma fé muito simples para crer nisso, irmãos. Precisa de uma fé simples, pequena, para compreender isso. Não precisa de grandes explicações, é uma coisa tão simples, basta ler. É como dizer assim, Jesus amou o mundo de tal maneira. Precisa interpretar isso? Não, mas basta ler. As crianças da escola dominical, a Rebequinha nossa, a Rebeca, se ela ler, entendi, ele vai voltar, ela já lê, por quê? Porque está claro, está objetivo. Tem texto que não precisa de interpretação, basta ler. E o Espírito Santo é tão doce, tão educado, tão sério no trato conosco, que aquilo que é extremamente fundamental não precisa de teólogo, não precisa de professor, não precisa de nada, não precisa de ninguém. Basta a pessoa ler, ela já compreende. As pessoas falam: por que tal pessoa, uma pessoa que às vezes é tão simples no entendimento, tem tanto conhecimento da Bíblia? Por causa disso, porque tem texto que é só ler. E o texto aqui é isso, basta ler. A igreja será retirada e vai encontrar com o seu Senhor nos ares. Essa é a nossa expectativa, chamada expectativa boa. Existe a expectativa ruim, mas a expectativa boa. Nós temos essa esperança. Nossa fé só é real se nós crermos nisso. Porque isso é que nos dá esperança, irmão. A espera. A espera é que nos dá esperança. E o texto diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E lá não tem choro, não tem sofrimento, não tem dor de morte, não tem dor de perdas, não tem dor. Quantas mães estão chorando agora por causa dos seus filhos? Quantas esposas estão chorando por causa dos seus maridos? Quantas e quantas e quantas? Lá não tem isso. E eu quero consolar você. Jesus vai vir buscar você. Pastor, mas eu tenho dificuldade de crer. Não interessa. Ele vai buscar você. Porque se você é igreja, Ele vai te buscar. Porque Ele é um Pai responsável. Existem 2 tipos de obra na Bíblia: a obra que Deus faz por nós e a obra que Deus faz em nós.
O arrebatamento da igreja se encaixa nessas duas obras, porque Deus está trabalhando por nós, preparando o lugar para nos levar. E o Espírito Santo está trabalhando em nós para te preparar, nos preparar para nos levar daqui. Eu espero que você esteja me ouvindo. Eu espero que você esteja me ouvindo, porque isso é muito bom, é um consolo, é uma alegria a gente saber que tem alguém que está preparando um lugar para mim, para você, que se preocupa e que um dia virá nos buscar. O que nós precisamos fazer é deixar a casa arrumada e adornada. Por exemplo, se eu for na sua casa amanhã à noite, como é que você faz na sua casa? Eu estou falando eu, mas pode ser qualquer pessoa. Se você souber que o prefeito vai na sua casa na segunda-feira, o que você faz quando você chega em casa do trabalho 6 horas? Você vai dar uma geral na sala, você vai dar uma geral no corredor, você vai dar uma geral no banheiro, vai ou não vai? Vai dar uma geral. Ou seja, a casa precisa estar o quê? Arrumada para receber alguém. A igreja é a mesma coisa. Enquanto ele não vem, a gente adorna, a gente cuida, a gente deixa tudo arrumadinho. A vida e tudo aquilo que tem a ver comigo, com você, a gente deixa tudo em dia, tudo arrumado, tudo certinho, porque um dia ele vai nos buscar. Nós precisamos aprender a lidar com a espera. A igreja precisa aprender a lidar com a espera. É difícil falar de espera para uma geração que não sabe esperar. Se o seu micro-ondas da irmã Terezinha atrasar 1 segundo para esquentar o feijão, ela já quer trocar o micro-ondas, porque não serve mais. 1 segundo a mais, ela já não quer mais, essa porcaria não serve mais. E a gente está assim. A gente está assim com essa coisa desesperada. A gente não espera. Mas eu quero convidar você a esperar. Porque é na espera que se gera esperança. E nós precisamos ter esperança. Na espera de Jesus. Ele vai nos buscar. Por favor, irmãos, eu estou pedindo isso para você em nome de Jesus. Se isso nunca passou pela tua cabeça, comece a passar. Comece a passar, porque ele vai nos buscar. E tem uns homens na Bíblia que me chamam muita atenção sobre essa questão da espera. Por exemplo, Simeão, ele estava indo todo dia no templo, toda hora ele estava lá no templo, ou seja, ele ia para a igreja, ele estava sempre indo para a igreja e sempre esperando o quê? Quem se lembra? O Simeão, quem se lembra? Sempre esperando o Messias, até que Maria chegou, José chegou e falou, olha, é esse aqui. E ele pega o menino Jesus nos braços e olha e fala assim, agora eu posso morrer em paz. Senhor, me despede, porque meus olhos veem. Mas ele estava o quê? Esperando, na posição, no templo, em pé, com dignidade, apesar e a despeito dos sofrimentos que a vida nos impõe. E eu quero convidar você a ser assim. Eu sei que a vida de muitos irmãos aqui não é nada fácil, questões agudas dentro de casa, questões agudas com relação a filhos, marido, questões difíceis, mas não perde a esperança não. Eu vim consolar você dizendo que Jesus vai vir te buscar. Jesus vai vir te buscar. Eu peço apenas que você creia e deixa no máximo aquilo que depende de você, deixa a casa arrumadinha. Aquilo que depende de você, deixa tudo adornado, deixa tudo pronto para receber o noivo. O noivo virá. O noivo virá. Pastor, mas quando? Então, eu não sei a data. Eu não sei a data. Mesmo que se eu soubesse, eu seria o mais pobre, o mais miserável de todos os homens. Porque isso não foi dado a homens. Isso não foi dado a homens. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação. Paulo fala de consolação lá. Lucas fala de consolação. Jesus é a nossa consolação. Jesus é a nossa consolação. Ele completa todas, ele é suficiente para nos consolar em todas as áreas, tanto os homens como as mulheres. Simeão esperava a consolação de Israel, o Messias, e nós esperamos a consolação da igreja, que é Jesus. Jesus vai voltar, eu creio nisso de toda a minha alma. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esperar é um ato santo. Uma mãe espera. Aliás, ontem, falando em mulher grávida, nós fomos visitar, o Ed e a marido também, nós fomos visitar a Vivi. A bebê nasceu, a Yasmin chegou. E aquela mãe esperou por aquela criança muitos anos. Ela desejou aquela criança durante muitos anos. Ela esperou e a criança veio. E a criança veio. Espere.
Espere pelo noivo. Espere pelo Filho de Deus. Um dia ele virá nos buscar e tudo que nos acomete de sofrimento, de dores aqui, serão dissipadas da nossa vida. E eu vim consolar você com essas palavras hoje. Eu não vim colocar terror em você, botar terror em você, para você, não, porque você... Não, eu só peço que você creia que Jesus vai voltar e naquilo que depender de você, coloque a sua vida em dia, deixa a casa adornada, deixa tudo arrumadinho, né? Ninguém esperou mais do que Deus. Você falou assim, pastor, mas eu vou viver uma vida até quando? Esperando. Quer ver? Vou pegar aqui um nome aqui. Roberto, você reconheceu o Senhor na sua vida com quantos anos? 42. Então, Jesus te esperou 42 anos. Que triste. Você também acha, né? Eu também acho. É isso. Jesus me esperou 28 anos. Que triste. Ninguém espera mais do que Jesus. Ninguém sabe lidar com espera tão bem quanto o Senhor. Às vezes a gente fica ainda posando de bacana, né? Não, eu estou com 6 meses na igreja, não aconteceu nada. Para! Vai crescer, meu. Vai crescer, meu. Ninguém espera mais do que Deus. Ninguém esperou mais do que Deus. E Deus está esperando muitas pessoas se posicionarem ainda. Muitas pessoas. Porque Deus não quer perder aqueles que são seus. Tem um outro homem na Bíblia que me chama muita atenção, que é o pai da nossa fé. Vocês sabem quem é? Vocês sabem quem é muito bem, né? Um homem que esperou filhos até a idade de idosinho, lá ele e a esposa, idosinho para ter o Isaac. Quanto tempo aquele homem esperou aquela promessa? Quanto tempo? Tem um texto na Bíblia que está lá em Gênesis 18, não precisa abrir, que Abraão senta na porta da tenda e espera o Senhor. Quanto tempo ele ficou ali olhando? Quanto tempo ele ficou ali esperando? A gente não sabe ao certo, mas o fato é que aquele homem esperou. Aprenda a esperar. Nós precisamos aprender a esperar. E quando aqueles 3 anjos aparecem, tem uma teoria que diz que a pessoa do meio, Abraão não viu o rosto. Tem alguns, dependendo do texto, com a maneira que se interpreta o texto, que que Abraão olha e vê o rosto dos 3, porque diz que os 3 virou o rosto para ele, em algum momento. O fato é que Abraão ficou um tempo na porta da tenda esperando que aquilo acontecesse. Então, eu quero desafiar você a crer na volta de Jesus. É um assunto que está fora de moda, mas é muito importante nós falarmos sobre esse tema. Tem um texto também que está lá em Lamentações, escrita por Jeremias, que diz assim: bom é ter esperança, e esperar e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Tem outro texto, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, e eu quero, encerrando, que diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. A espera é para você ser purificado. Pastor, não tem acontecido nada. Então, é um tempo que Deus está te dando para você colocar a vida, a sua existência, tudo em dia, para você ir se santificando, se purificando. Deus está esperando você. Deus está esperando você melhorar. Essa espera não é um castigo, é uma bênção para nós. Jesus não voltou ainda porque Ele não quer que ninguém se perca. Pedro escreve sobre isso. Muita gente aqui sabe disso. Diz assim o texto, 2 Pedro 3,9, e eu quero encerrar com isso. O Senhor não retarda a sua promessa. Lembre-se, Deus é o único, eu já falei isso aqui algumas vezes, e já preguei sobre isso. Deus é o único que, mesmo que pareça atrasado, chega no horário. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia.
mas é longânimo para conosco. Ó, longânimo, o que é longânimo? Ele tem uma paciência conosco, uma paciência esticada para conosco, não querendo que alguns, não todos, porque nós temos alguns, inclusive aqui na nossa igreja, por alguns, para que não se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Inclusive aqui na nossa igreja. Isso porque isso tem em todo lugar, onde tem gente pronta para ir. Eu conheço irmãos aqui dentro que estão prontos para ir, de boa. Mas tem alguns ainda que eu fico pensando, Senhor, segura aí, porque esse cara aqui é meio perigoso. Esse cara aqui está com a alma ainda meio balançando. Mas o fato é que Jesus não voltou para que ninguém se perca. E eu gostaria que você estivesse pronto. Todos vocês estivessem prontos. Pronto, assim, acabadinho, zeradinho. O fato é que Jesus vai te buscar. Jesus vem nos buscar. E eu quero ir, irmãos. Eu quero ir. E olha, presta bem atenção, tinha um irmão aqui, chamava Paulo. Ele falou, pastor, eu vou ficar perto do Senhor, porque o dia que Jesus puxar a igreja, eu junto no teu pé. Eu falei, Você tem que se garantir no Senhor, meu amigo. A salvação é individual. Não, eu pego no teu pé e vou junto. É você e o Senhor. Não tem jeito, não. Salvo não gera salvinho. Salvo é salvo. Salvo é salvo. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança da glória e o aparecimento da glória do Senhor Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Repete comigo, vamos lá. Aguardando a bem-aventurada esperança da glória e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Isto é Bíblia, irmãos. Isto é o Evangelho. Simples, sem reflexão, sem filosofia. É ler o texto e compreender o texto exatamente como ele está. Aliás, esse é o método de Jesus. Quando ele é tentado, ele diz, está escrito. Está escrito. Está escrito. E está escrito que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E o meu desejo é que você faça parte dela. Amém. Faça parte dela. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque podemos falar com o Senhor, temos a convicção no Senhor que o Senhor voltará e buscará a sua igreja. E nós queremos fazer parte desse grande projeto de amor, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem feito tudo, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E depois, Senhor, o Senhor faz mais um pouco para que ninguém se perca. Nós cremos, Senhor, nós cremos nisso. Rogo ao Senhor pela tua misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. A nossa humanidade ainda grita alto. Nós estamos ainda com questões na nossa humanidade, os efeitos da queda, Senhor. Nós sabemos que nós nunca seremos perfeitos, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, também através da ceia, no teu nome que é bendito. Amém. Graças a Deus. Cadê o pessoal do louvor? Ah, está embaixo. Então vamos para a ceia, então. Ok. Oi, gente, graça e paz, muita saudade de todo mundo, estou muito feliz de estar aqui, muito grata a Deus por tudo que Ele nos concedeu, né? Estava falando, foi a primeira vez em 13 anos que nós ficamos afastados da igreja o tempo que ficamos. Aumentou um pouquinho por causa do furacão, né? Mas é muito interessante, mesmo a gente ter ido aos domingos, quando foi possível, nós fomos em 2 igrejas diferentes, né? Fomos algumas vezes à igreja, mas a nossa cabeça e o nosso coração ficam aqui.
E a gente fica pensando, agora acabou o louvor, agora já deve estar na palavra, porque é muito forte aquilo que nos une a vocês. Então, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, né? E agora nós vamos celebrar a 10ª ceia desse ano. É a 10ª vez